Amém, glória a Deus. Temos o privilégio de estarmos reunidos aqui mais uma vez. Hoje, provavelmente a última do ano, mas estaremos online, estaremos conversando, estaremos sempre em contato, porque o corpo não depende de algo físico, né? É algo espiritual, o corpo de Cristo, e nós aqui estamos juntos para isso. Amém? Sem mais delongas, vamos comentar sobre a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3. Alguém que tem a Bíblia ou quiser usar a digital, em Gênesis no capítulo 3, no versículo... Perdão, é 2. Falei. 2:19. Gênesis 2:19. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Sobre isso que nós queremos falar hoje. Um texto muito famoso, muito conhecido, um texto que você já leu de trás para frente, frente para trás, todo mundo já sabe. Mas o Senhor sempre, a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã. E Ele é uma palavra que é viva, que é eficaz. Gênesis 2:19. Quem achou pode ler em forte voz, assim, bem alto, para quem estiver do outro lado da internet ouvir. Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Perdão. Leia o 9 agora, por gentileza. 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok. Então, Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Eu antecipei o 19, mas não tem problema, nós vamos ler também, novamente. Então, Gênesis 2:9, o Senhor fez Deus brotar, o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores, diga toda espécie. Toda espécie de árvores. Agradáveis a Vista. e boas para Alimento. alimento. Ficou aí, não? Não. Tem uma vírgula aí na sua Bíblia, não? Tem. Tem uma vírgula. Ponto e vírgula, ou seja, a pausa ainda maior. Sim. Muito bom. Ponto e vírgula. E aí, então, diz que vem, parece que outra árvore. Qual? A árvore da vida. No meio do jardim. E a vírgula de novo, correto? Sim ou não? Sim. Sim. E a árvore do conhecimento do bem. E do mal. Mas qual estava no meio? A árvore da vida. A árvore da vida. Amém. Pai de amor, essa é a tua palavra. Nós nos achegamos a Ti, ó Senhor, com fome, com sede. E nos despimos de toda a capacitação humana, de tudo aquilo que é mental, humano, terreno, natural, para que o Teu Espírito Santo flua com liberdade, que só Ele tem liberdade neste lugar. Nós manitamos todo o espírito contrário, tudo que não provém de Ti, tudo que milita contra a Tua palavra. E declaramos em nome de Jesus que estamos abertos, com fome e sede, para ouvirmos a Tua voz e obedecer, para a glória e honra do Teu nome, e assim cumprir o Teu propósito nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos já leram esse texto? Né? Alguns quase escreveram. Que é o meu caso, assim, né, de nascido lá, meus avós e assim vai. Mas uma coisa que a gente nunca percebeu, e as coisas de Deus são muito simples. Vamos dizer essa frase? As coisas de Deus, As coisas de Deus são muito simples. são muito simples. E de tão simples a gente complica. Nós acabamos complicando algumas coisas. Por exemplo, eu nunca tinha percebido a pausa que tem nessa vírgula. Porque ela aponta para algo importantíssimo que denota todo o resto da história, que compromete todo o processo do qual eu e você estamos hoje vivendo.
Isso aqui é uma alegoria, obviamente, mas chamou-me a atenção quando eu e você percebemos que haviam ali nomeados quantos tipos de árvores? 3. 3. E não eram iguais esses 3 tipos, correto? Sim ou não? Sim. Ótimo. Nós já vimos anteriormente, em mensagens anteriores, você pode depois pesquisar aí um pouquinho para trás, são 2 ou 3 semanas para trás, que nós falamos que Deus já nos criou antes da fundação do mundo, nós já estávamos nele, porque criou Deus o homem, a sua imagem, conforme a semelhança, então nós já somos a semelhança do Altíssimo. A imagem é na forma da semelhança, não é o contrário, eu tenho uma imagem e porque eu tenho uma imagem eu trabalho para ficar semelhante. Não, eu já sou semelhante ao Altíssimo e carrego a imagem dele. O diabo distorce isso quando ele fala, se você comer este fruto, em Gênesis 3, você será semelhante ao Altíssimo. Adão e Eva já eram semelhantes ao Altíssimo na sua criação. Então a religião põe em nós uma mentalidade, eu preciso fazer algo, ou alguma coisa tem que acontecer em algum dia da minha vida para eu me tornar semelhante a Deus, quando eu já sou. E a gente vive uma vida miserê, desculpa, né? Praticando religiosidade, praticando ritual, fumacinha para trás, fumacinha para frente, né? Até dinheiro a gente dá pensando em comprar uma semelhança. Porque a Bíblia não diz isso. Nós já somos a imagem conforme a semelhança. Isso aponta para o fato então de que Deus é Deus é espírito. Então se eu sou semelhante a Ele, eu também sou um espírito. Ok. E vimos então, se você for voltar um pouquinho para trás, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, façamos, pois o homem, ele não disse farei, mas disse façamos. Isso evoca mais de um, isso evoca comunidade. Se nós somos a semelhança, então nós não podemos ser apenas individualistas, egoístas e pensar somente em nós. E uma notícia triste, talvez, para mim e para você, é que o nosso umbigo não é o centro do universo. Infelizmente, as coisas não giram ao redor de nós, giram ao redor dele, por ele, para ele. Mas, infelizmente, nessa tentação que o homem cai, e só foi Adão, a gente não cai, tá? Glória a Deus. Mas, voltando aqui para a história, né? Ele, quando cai, ele se coloca em evidência, coloca a sua vontade. Então, você vai ser, você coloca uma palavra, você, em evidência. E a mulher e o homem compram essa ideia. Mas aí vimos então que do pó da terra Deus forma um boneco. Gênesis capítulo 2. Você vai ver versículo 5, 6, lá no 7 também. E aí a Bíblia diz que Deus sopra sobre este boneco e ele se torna então alma vivente. Então um espírito que tinha já um corpo não podia se manifestar naquele boneco, mas precisava de uma alma. E aí então Deus cria a alma. E nós então somos ser trinos. Espírito, somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Muito bom. E aí percebemos também em Gênesis, no comecinho, lá no capítulo 1, versículo 4, 5, até o 7, 8, Deus criando todas as coisas. Primeira coisa, ele manda haja luz, e vai vindo todo o processo da criação, aquilo aponta para mim e para você. Também já falamos sobre isso. E vimos que Deus criou, em determinado momento, todo tipo de alimentos. Vamos dar uma chegadinha, como diria meu irmão Benê, saudade dele. Versículos 11. Versículo 11 do capítulo 1. Disse Deus, produz a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, conforme a semente que esteja nele sobre a terra. E assim foi. Então vejamos só. Deus criou todas as árvores com fruto antes de criar o homem. Então, Deus já sabia que o homem, em algum momento, por ser trino, numa das partes dele, e aqui estamos falando do corpo, teria a necessidade de se manter. A dita fome. Ok? Aí Deus esperou criar o homem, aí o homem começou a chorar igual um bebê, e falou, estou com fome, mamãe. E aí Deus criou as coisas, o alimento? Não. Deus primeiro criou o alimento para depois fazer o homem. Isso aponta para que eu e você, tudo que eu e você precisamos, Deus já criou. Eu não sei o que você precisa hoje, mas já está feito. Ele já tem provisão para mim e para você, em todos os níveis. Estamos aqui abordando primeiro o corpo. E aí vemos
que, da mesma maneira que nós somos trinos, eu, na minha mentalidade religiosa, entendia que essas árvores eram todas iguais, todas do mesmo nível, todas da mesma espécie, todas com a mesma finalidade. E não são. E hoje, se nós minimamente, o Espírito Santo, eu confio nele, porque é ele que está trabalhando em mim, está quebrando muita coisa, eu creio que você entendendo isso hoje, meditando nesta palavra posteriormente, você vai viver um ano diferente o ano que vem, ele vai acabar esse ano já de uma maneira totalmente diferente, em nome de Jesus. Eu aqui não estou fazendo proselitismo, não estou aqui fazendo propaganda enganosa, querendo barganhar com você, faça uma campanha, faça isso, faça aquilo, aquela história do comércio, né? Eu vou fazer isso para conseguir aquilo de Deus. Deus abomina esse tipo de coisa, mas Ele adora e está perto de um coração sincero. Salmo 34, perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado. Então quem se quebranta, fala, Deus, eu não dou conta, eu preciso da Tua presença, eu preciso Te amar mais, eu preciso Te conhecer, eu era um pobre pecador, mas o Teu sangue me comprou. Por isso eu, como parte da criação, aclamo ao Teu nome, glorifico a obra das Tuas mãos, e mais do que isso, eu aclamo a Tua pessoa, quem o Senhor é para mim e em mim. Ao percebemos então que somos seres trinos, era óbvio de se pensar, e demorei muito para perceber, eu e alguns irmãos, que Deus também tem alimento para as 3 esferas. Oi. Ele já preparou o alimento para o corpo, mas aqui nós vemos em Gênesis 2:9 que também havia alimento para as outras 2 áreas do nosso ser, espírito e alma. Porque nós lemos, vamos ler de novo, respeitando a pausa, né? Aqui não é aula de português, mas a Bíblia é cultura. Deus também nos ensina. E o Senhor fez, versículo 9, brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis, primeiro, agradável à vista e boa para comer, comida. Isso fala de estômago, isso fala de esôfago, fala de intestino, fala do processo natural da vida. E aí tem uma vírgula, não ficou só nisso, Deus não proveu só no físico. Porque Ele sabia que nós, como seres trinos, também temos uma necessidade, assim como Deus tem. Alô? Preste atenção, Deus tem necessidade. Já parou para pensar nisso? Como assim? Vou te provar pela palavra que Ele tem necessidade. E nós não tínhamos essa clareza até eu há muito pouco tempo. Talvez você já tenha, amém? Glória a Deus. Mas confesso que estou aprendendo. E aí vejo então que a árvore da vida, que estava bem no meio, meio fala de centro, meio fala de foco, meio fala de estar em evidência. Talvez hoje nós poderíamos imaginar umas luzes de LED piscando, né? Algumas coisas assim, ó, é aqui, é aqui. E esta árvore da vida é para que parte do meu e do teu ser? Interrogação. Qual parte vocês acham que é? Somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. A árvore da vida é para alimentar qual parte do nosso ser? A parte do nosso espírito. Então não tem a ver com o estômago, não tem a ver com um fruto que eu pegue, mastigue, vá para todo o sistema gastrointestinal e me traga a vida. Porque eu já tinha vida. Não tem a ver com o físico, mas tem a ver com o espírito, que eu e você somos. E não ainda distante, não obstante isso, continuando, há uma outra árvore, essa chamada do conhecimento do bem e do mal. E para onde então? Qual parte sobrou? A nossa alma. E nós sabemos que a alma envolve a nossa mente, tudo que pensamos, as nossas emoções, todos os nossos sentimentos e as nossas vontades, o nosso livre arbítrio. Então sabemos nós que nós só podemos sentir aquilo que pensamos. E às vezes sentimos sem pensar porque não controlamos na nossa vontade a nossa mente. Somos aquele terreno baldio onde qualquer árvore pousa e faz o seu ninho. Vem qualquer pensamento, a gente acolhe e aquilo começa a gerar em vocês
umas emoções, uns sentimentos, e a gente começa a agir e reagir mediante a isso. Só acontece isso comigo? Não. Mas veja, a alma não é má, a alma não é ruim, ela só não foi feita para comandar, porque ela foi feita para estar embaixo do controle do Espírito, da vida, porque a árvore da vida é vida no Espírito, se sorvendo desta vida. Eu e você temos uma mente equilibrada, sentimentos alinhados, e nós continuamos sentindo, Jesus chorou, Jesus se irritou, Jesus mostrou o quanto ele, como homem e humano que se tornou, que falou, olha, vocês parem de querer ser Deus, vocês já são a semelhança, assumam a sua humanidade e vivam a vida que tem no Espírito de vocês. Não complica. Mas aí vemos então, o que foi que aconteceu nesse processo? Em Gênesis 3, perdão, em Gênesis 3, vemos que a serpente, vamos ler lá capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais. Obrigado. Filhotes ligando, já, ok, continuando. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher, olha, não foi assim que Deus disse? Você não vai comer de toda a árvore do jardim? Começou na base errada, já mudando o que Deus disse. E ela respondeu, não, do fruto de tudo podemos comer, mas do fruto que está no meio. Ela já confundiu tudo. Já levou para o... Não era verdade, a do meio tinha que comer. Nem comereis, nem tocareis. Então a serpente diz, imagina, certamente você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, os vossos olhos vão se abrir, vocês vão ser como Deus, conhecendo bem e mal. E vendo a mulher, então, agora, aquela árvore. Versículo 6, que era o quê? Boa para se comer, boa de ver, agradável aos olhos e boa para se comer. Amados, eu entendo hoje que o fato de a mulher pegar um fruto, se é que havia um fruto, e ter comido, não foi algo físico que cometeu-se para que houvesse, então, algo feito no corpo, abalasse a estrutura do espírito. Porque quem é maior? O espírito. Mas, o que foi introjetado aqui foi uma condição onde a alma se rebela, onde a alma olha para as coisas naturais, as coisas de fora externas a nós, e não olhou para dentro de si para entender, peraí, eu já sou a semelhança do Altíssimo. Pera lá, eu não preciso provar nada. Pera lá, eu não preciso ser ou ter aquilo que eu já tenho todo o paraíso à minha disposição. E aí, se eu e você formos reconhecer como esse processo se dá, é o que acontece ainda hoje, quando a gente, pelas angústias da vida, dos problemas, a pressão, as ideias e os pensamentos, as emoções descontroladas muitas vezes vêm e geram em nós uma análise de muitas árvores à nossa frente. Mas nenhuma delas é a árvore da vida. E eu transformo as árvores que são boas e agradáveis para comer fisicamente em uma árvore de conhecimento do bem e do mal, porque agora eu resolvi fazer do meu jeito. Eu vou fazer no meu braço. Apertou aqui e tal, Deus, o que eu faço? Me dá uma estratégia. Não, pega emprestado aqui a juros impossíveis de pagar. Pumba, resolvi do meu jeito. Lei do conhecimento do bem e do mal. Vai gerar morte. Algo talvez que se eu parasse para ouvir de Deus, eu fizesse de uma outra maneira, ou fizesse até de uma maneira não esta, mas de outra forma, com juros menores. Eu não sei. Eu estou dando aqui um exemplo banal que quase ninguém passa. Desculpe. Ninguém precisa de dinheiro. Mas imagine atitudes que eu e você tomamos em relacionamentos, em relação a outra pessoa. Eu, ao invés de buscar a árvore da vida, de ver no mundo do Espírito, Senhor, eu não dou conta, por mim eu mato fulano, eu desgasto, eu estou me vendo já, sabe? Mas Senhor, eu sei que o Senhor não gosta disso, não é por aí, o Senhor o ama, a ama. Como é que eu resolvo isso, Senhor? Primeiro, tem a ver comigo, então, essa vontade que está em mim, ela não pode perdurar, porque isso faz mal para mim. Eu não vou comer da árvore errada, Senhor. Qual que é a árvore da vida?
nessa situação, o que é a tua palavra, qual é a tua direção para mim, como que eu permito em comer da árvore certa. E qual é a árvore certa? Certa feita, João, capítulo 6, eu vou mencionar depois, se você estiver anotando, você pode checar, mas em João, capítulo 6, 68, o versículo diz assim, 5, aliás, perdão. Aqui veio o print, é 5 ou é 6? É 6, perdão, 6. 6, 68. Jesus pergunta para os seus discípulos no 67, vocês também não querem ir embora? Porque falaram, ó Jesus, esse teu discurso aqui está muito duro, está muito complicado, vamos embora. Pedro responde no versículo 68, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Se formos então traçar aqui um paralelo com tudo aquilo que Jesus passou, por exemplo, em Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado, e o diabo chega, olha, você está com fome, transforma essa, se você é filho de Deus, a mesma estratégia, você vai ser filho de Deus, e agora para Jesus, se você é, prova. Faz alguma coisa, seu frouxo. Prova que você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O que Jesus responde? Não é só dessa árvore que vive o homem. Não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu me alimento daquilo que é espiritual. É aquilo que é espiritual que vai me trazer plenitude. É aquilo que vai me trazer prazer de todos os níveis. Não é o sexo, não é a droga, não é a bebida. Tudo isso é algo que é para me deixar desfocado, perder a minha vida, perder o meu tempo comendo da árvore errada e não desfrutando da árvore da vida. Não entendendo que eu sou um espírito, tenho esta alma, que é uma bênção, que precisa ser dominada, que precisa estar alinhada com a vida de Deus no meu espírito, para então ter no meu corpo toda a plenitude que Jesus fala, e Deus fala também no Velho Testamento e no Novo também. Se quiserdes e me ouvirdes, vão comer o melhor desta terra. Comer o melhor desta terra é tirar o melhor de você mesmo. Porque isso aqui veio do pó da terra. Quantos de nós estamos tirando o melhor de nós? Quantos de nós estamos satisfeitos? Não, olha, eu acho que não tem mais nada assim para... Um detalhezinho ou outro, talvez um botox aqui. Não, eu sou perfeito. Eu trato todo mundo bem, todo mundo me ama. Não tem ninguém que eu tenha raiva. Sabe, eu pago todas as minhas contas. Dinheiro não toma o meu coração. Coisas não tem a ver comigo. Não busco as coisas, mas eu busco o reino. E por que eu busco o reino? Que tem a ver com causas celestiais, que não é um império onde um domina, mas o reino é onde Jesus governa e todos reinam com ele. Então, por conta dessas causas, as coisas que têm a ver com essas causas me seguirão, diz a palavra. Tudo que eu preciso para cumprir a causa e o propósito de Deus na minha vida está embutido. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 31 a 33. O problema é que o diabo colocou o inverso, ele inverte a natureza, ele não desmente Deus, mas ele dá uma invertida. Busca as coisas que daí você vai ser um rei. E aí, sendo rei, você vai reinar. E aí a gente passa o resto da vida tentando conquistar coisas para ter ao invés de ser. E assumirmos quem já somos. E como que eu assumo? Não comendo da árvore que a alma me oferece. Não comendo dos frutos naturais que vêm para o estômago, achando que esses frutos naturais vão me trazer vida. No meu espírito. Não vão. Alô? Não vai. Se eu não fizer com o entendimento correto, se eu não fizer com a clareza de que quando eu como da árvore da vida, eu como da árvore da vida, então eu não faço mais nada naturalmente, não, aí que você vai fazer muito, mas do jeito certo. Porque Jesus fala, eu não faço só o que eu quero, eu faço o que eu ouço do meu Pai. O que eu ouço do meu Pai? As palavras da vida dele, as palavras de vida eterna. Eu só falo o que meu Pai diz. Se eu só falo o que meu Pai diz, quando Pedro fala, as tuas palavras são vida e eterna, é porque Deus está falando através de Jesus. E ele é o verbo, ele é a palavra, é dele que eu e você temos que nos alimentar. Então todos os dias pela manhã, quando nós acordamos, abrimos os nossos olhos, ao invés de olhar qualquer outro tipo de aparelho eletrônico que faz e tem várias chamadinhas e vários aplicativos, olhe para a árvore da vida.
Deixa um pouco a árvore do conhecimento do bem e do mal de lado. Nutra o teu espírito para que ele não esteja suscetível a comer da árvore errada. Para que ele não esteja desprotegido e assim avaliando, confundindo. Não, isso aqui é bom para comer, porque a manga também era boa para comer, sei lá, qualquer outro tipo de fruta, e aí a árvore do conhecimento do mal também tem uma... Parece... né, seria uma árvore de Nurex, talvez? Parece, mas não é. Isso é velho, esquece. Enfim, será que eu e você estamos comendo a cada dia? Porque, veja bem, vocês já estudaram, nós já estudamos, vocês já sabem pela medicina, pela nutrologia, que eu e você somos o que comemos. Então, se eu comer muita da árvore só de alimento, eu vou precisar que meu intestino funcione bastante e vou produzir bastante coisa. Se eu comer muita árvore do conhecimento do bem e do mal, eu também vou produzir muita coisa. E essa muita coisa é uma decisão de não comer da árvore da vida. E quando eu escolho isso, não dá para comer das duas. Oi. Infelizmente, eu não consigo comer das duas árvores. Eu vou experimentar aqui fazer do meu jeito, eu vou experimentar viver de uma forma independente, aí conforme for eu corro e faço assim no meu... Não, veja bem, tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Tudo que eu faço tem uma consequência. Cada momento, cada decisão que eu tenho, isso aqui não é para trazer medo, tremor, é o contrário, é para que eu e vocês possamos ser libertos e a entender o que muitas vezes já está acontecendo na minha e na sua vida. E como que a gente muda essa história? Comendo da árvore certa. Tem alimento para o teu espírito. Oi? Tem alimento para o teu espírito. Você só vai se satisfazer quando você comer do alimento certo. Não vai ser carro do ano, não vai ser conta no banco, não vai ser nada disso. Sexo, prazer, qualquer tipo de prazer que você possa nomear, que vai te fazer pleno ou plena. É só o Espírito que vai te fazer, porque você veio dele. E é dele que eu e você precisamos. É desta árvore que nós devemos comer. Quantos anos eu achando que estava fazendo coisas para Deus, comendo de árvores, achando que eu estava fazendo algo no Espírito. Dedo engano. Porque mentalidade equivocada. Querendo ser aceito, querendo ter uma validação. Deus, estou fazendo a tua obra. Ele falou, mas não pedi nada disso, você não tem comunhão comigo. Cara. Não te conheço. Você não senta aqui, vamos bater um papo, deixa eu falar no teu espírito, deixa eu ministrar você, ministra a mim, deixa eu ser o teu pai. Eu sei que você precisa de um. Por isso Jesus é teu irmão mais velho e você agora é meu filho, pelo qual temos o Espírito Santo e clamamos, Abba, Pai, Pai, Paizinho querido. E a gente está trocando isso por frutos, tomando decisões. Então a Eva, não, aqui como alegoria, não é que ela come um fruto e esse fruto tinha um poder letal de matar o seu espírito. Não, a questão aqui é que ela toma uma decisão. Ela deixa a alma se insurgir contra a vida de Deus no seu próprio espírito e põe em dúvida aquilo que Deus já tinha dito. Você é minha, eu te criei. Porque a primeira pessoa que Eva conhece é Deus. Quem apresentou Eva para Adão? Foi o próprio Deus. Ela já sabia quem era Deus, ela não era uma desinformada. Isso aponta para mim e para sua alma. Nossa alma sabe quem é Deus. Só que ela quer comandar. A gente não consegue, pelo nosso esforço, na nossa capacidade mental, vencer a nós mesmos. Por isso, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Recebereis o dunamis, receberei a potência, a dinamite que explode com toda e qualquer barreira que impedia vocês, de viver a plenitude de uma vida no Espírito. De uma vida, mas viver no Espírito é ficar levitando, é ficar orando 24 horas, é não tocar em ninguém. Não, olha para Jesus, o que ele fez. Quando ele chegava e falava, chegou o reino. Chegou o reino de Deus, porque ele mora em mim, ele reina em mim. E ele vai reinar através de mim. Deus está esperando que você e eu manifestemos o reino dele. Não dá para manifestar com árvore errada. Só comendo árvores boas e agradáveis
ou que nos sustentem no estômago, porque nós vamos apresentar um resultado que não é legal. E Jesus tem algo muito melhor para mim e para você. Que possamos entender que Deus nos chamou para ser um jardim e não um matagal selvagem. Jardim tem ordem e decência. Jardim tem cada coisa no seu lugar. Jardim tem a cerquinha que vai lá, protege, guarda, tem a árvore para isso, tem aquilo para aquilo, tem aquilo para enfeite, tem isso aqui para comida. Um bom jardim, né? Quem teve a oportunidade de conhecer alguns, né? Eu tive só do jardim lá da Betinha, que já morreu, mas o jardim dela, lindo, né? Rainha da Inglaterra. Mas você deve conhecer alguns, vários. Perdão, cada coisa tem a sua ordem, tem o seu lugar, tem o seu momento. E aí nós vamos começar a entender que em Gênesis ainda capítulo 3, eu tinha outros textos, mas eu vou terminar com esse. Gênesis capítulo 3 ainda. Depois que tudo acontece, Deus volta e começa a mostrar a consequência de uma decisão de comer do fruto errado. Ele diz assim, chamou Deus então, o versículo 23. Perdão, não é 23. 23 ele já foi expulso aqui. Versículo 14. 3:14. Então disse Deus ao Senhor Deus à serpente: por que você fez isso? Maldita você é agora entre todos os animais domésticos. Preste atenção. No começo do capítulo 3, a Bíblia diz que a serpente era um animal do campo. Perceberam esse detalhe? No começo do capítulo 3, versículo 1, a serpente mais astuta de todos os animais do campo. Agora aqui, Deus já está falando diferente. Você que é, o versículo 14, é maldita por conta de ser entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo, ou seja, entre todos agora. Sobre o teu ventre você vai rastejar e você vai comer pó todos os dias da tua vida. E vou pôr inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente te ferirá a cabeça, porém você vai lhe ferir o calcanhar. Veja só, algo que não vivia, não era do convívio diário, passa a ser. Alguém que não estava presente todo o tempo, invade, entre aspas, o jardim. Ele era do campo, está no jardim. Porque foi dado atenção a ela. Agora Deus fala, vocês vão ter que dominar isso. Ela é doméstica, ela está em casa, dentro de você. Você vai ter que dominar todos os inputs que virão para que você ande na sua alma. Experimenta. Pô, faz alguma coisa. Olha, tá pensando, tá falando com quem? O que é isso? Olha, não, tem que devolver. Você não pode ficar por baixo. Eu sei que só eu ouvi essas coisas. É uma serpentinha rastejando no pó dessa terra. Que sou eu e você. Querendo nos levar para uma outra árvore. Porque a árvore do conhecimento a árvore do conhecimento do bem e do mal quer que você experimente tudo. Coma de tudo, faça de tudo. Menos a árvore da vida. Porque no dia que você comer da árvore da vida, você vai controlar o seu apetite. A sua mente, as suas emoções e a sua vontade vão estar alinhadas com o propósito de você ter sido criado. Amém. Somos um jardim ou um matagal selvagem? De que árvore eu e você comemos este ano? Mais ou menos? Qual a dieta nós vamos ter agora, a partir de hoje? Porque tem alimento para as 3 esferas. E olha, é muito bom alimentar a alma. Quando você come primeiro da árvore da vida. Porque a Bíblia diz que todas as bênçãos alcançarão aqueles que creem. Quando eu ando no Espírito, todos os ditos prazeres virão com uma maneira exponencial. Exponencial. A Bíblia diz, bendito é o leito sem mácula entre o marido e a mulher. Não tem sexo melhor do que com a bênção de Deus. Não tem família melhor
quando ela é protegida e guardada pelo Senhor, onde um filho respeita o pai e o pai honra os filhos, e eles caminham rumo ao propósito, fazer luz, sal da terra nessa geração. Do que estamos comendo, gente? Qual tem sido a nossa escolha diariamente no jardim? Porque no final do dia, a viração do dia, papai está lá. Filho, vamos conversar? Fui eu. Filho, vamos conversar? Me conta como foi seu dia, como é que você está? Abra o seu coração para mim, filho. Eu nunca vou te jogar fora. O próprio indício do texto. Onde você está, Adão? Será que Deus não sabia? Será que Deus não sabe onde eu e você estamos? Será que Deus não sabe o que nós temos comido, nos alimentado e temos feito? Mesmo assim, Ele te chama. Ele me chama. Vem, deixa eu cuidar de você. Deixa eu te fazer a dieta correta. Você vai ter uma saúde. A tua sombra vai começar a curar. Aleluia. Uau! O teu suor no lenço vai ser bênção. Come de mim, se alimenta de mim. Por isso Jesus fala em João 6, quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, quem não entendeu ainda que Ele é a árvore da vida. Uma alegoria está falando, vocês têm que entender o sentimento que é em mim, é de doar. E não tem como pensar no reino de Deus se não envolver o próximo. Não tem como. Por isso façamos, não é farei. Deus é uma comunidade e Ele espera que nós também vivamos assim. Sempre amando o próximo. Ele manda, o primeiro mandamento era amar o próximo como a mim mesmo. Depois Jesus vem em João 14, 15. O meu mandamento novo é este. Amem como eu vos amo. Uau! Subiu a régua. Não dá para fazer isso sem comer da árvore da vida. Impossível, lhe garanto, por experiência. Não dá. Você pode ter muito boa intenção, mas não vai conseguir. E a gente só vai conseguir ser conhecido por Ele quando a gente come do alimento certo. Porque vamos gerar segundo a espécie. Quando comemos o errado, geramos segundo a espécie. Algo fétido, algo tosco, que serve para adubo. Mas quando fazemos no Espírito, trazemos vida e luz a todos aqueles que necessitam. Amém? Por isso, do seu interior fluirão rios de água viva. Para quem que flui rio? Para você? Não é para nós. Para que a gente vai dar fruto do Espírito? Para a gente comer a árvore e come seu próprio fruto? Para o próximo. Amém? Que Deus nos ajude a entender, a compreender quão simples e básico isso sempre foi. Para mim, tem sido um descortinar, não sei para os irmãos, mas existe alimento para as 3 áreas da nossa vida. Vamos parar de inverter as coisas. Vamos parar de deixar apodrecer o fruto da árvore da vida, caindo, sendo pisado e devorado pelas árvores de rapina, pelos espinheiros. Lembra quando Jesus falou da parábola do semeador? Tem tudo a ver. Amém? Pai, nós te agradecemos. E nessa tarde, nessa reunião, nós te louvamos, porque a Ti é toda a honra e toda a glória e toda a majestade. Eu, particularmente e pessoalmente, quero te pedir perdão, Deus, pelos momentos que eu não comi da árvore da vida. Por cada momento que eu resolvi andar no conhecimento do bem e do mal, me alimentar no meu ego, no meu achismo, no meu intelecto, em detrimento do soprar doce e suave da Tua voz no meu coração, através do Espírito Santo. Quero te pedir perdão nessa tarde. Quantas coisas erradas eu fiz, quanta gente foi magoada, quantas situações eu me enfiei que não precisava, Senhor. E eu fiquei clamando, gritando e berrando, e fazendo atos religiosos, achando que isso daria algum fruto, algum resultado. Me perdoa, Senhor, e eu quero te agradecer pelo privilégio de ser liberto, de compreender, ó Deus, nessa tarde, junto com meus irmãos, que o Senhor nos chamou para um novo nível. Que o Senhor tem uma mesa para filhos maduros, filhos que caminham e sabem quem são, têm uma identidade guardada, selada, e não dependem da validação de ninguém, mas de saberem que o Senhor é
Quem te enviou? O grande eu sou. Oh, aleluia! O grande eu sou é em mim e é em você. O grande eu sou. Tudo que eu e você precisamos, Ele é. Quem te enviou isso? O grande eu sou me enviou. Nós somos porque Ele é. Nós estamos porque Ele é. Nós faremos porque Ele é. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Te damos liberdade para romper com todo embaraço, tudo aquilo que, Senhor, muitas vezes tem nos impedido de avançar. Dá-nos clareza, dá-nos entendimento, dá-nos percepção clara, para crescermos, deixarmos de ser meninos. Quando éramos meninos, agíamos como meninos, e nada diferenciava-nos dos escravos. Mas agora que somos maduros, adultos no Teu Espírito, sabemos, Senhor, agir diferente. Escolher a comida correta, aquilo que vai fazer bem, aquilo que não vai nos trazer dano e nem nos fará produzir o que não apresta. Por isso, Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos, por cada casa, por cada lar, cada relacionamento, cada situação financeira, cada questão de saúde, em nome de Jesus. Que o fruto da vida, da árvore da vida, seja manifesto. Que cada um deles coma da forma correta, que o Teu Espírito Santo os conduza, os incomode da maneira santa como o Senhor sempre faz. E assim possamos ser sensíveis e possamos ser intencionais na resposta, em dizer sim ao Teu chamado. Ao ouvir a Tua doce voz que diz, segue-me. E aqui estamos nós, Senhor, envia-nos a nós. Transforma-nos, renova-nos, purifica-nos e usa-nos como o Senhor te apraz. Em nome de Jesus. É o nosso clamor nessa tarde, nosso desejo, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Você que está online, continuaremos falando online nas próximas semanas. Que o Senhor te abençoe, te dê a paz e graça. E aqui nós vamos continuar na comunhão para a glória de Deus. Um grande abraço em nome de Jesus.